nosso organismo é uma máquina extremamente eficiente, extremamente adaptável, e esperar fazer uma lesão, quando essa lesão se instala ou quando você tem alguma queixa, é porque muita coisa já ficou para trás. É bem aquela história do fumante que passa a vida inteira fumando e aí com 60 anos ele fala, nunca tive uma tosse, aí um dia ele acorda com tosse. O dia que ele acordou com tosse, o enfisema já está instalado, né? A lesão já está instalada. E nós estamos falando de articulações que tem uma incidência de esforço muito grande. O ciclismo tem uma característica muito legal, que eu vejo ele como um esporte muito polivalente, porque ele é um esporte a princípio sem impacto. Então você vai trabalhar muito cadência de movimento, mas por outro lado você vai ter uma incidência do exercício repetitivo muito alta. E todo mundo sabe que a gente começa brincando, pedalzinho curto, mas é o bichinho da distância, o bichinho da subida, da altimetria, do volume, do Strava, aquilo ali, né, dos granfondos aí, não tem jeito. É difícil quem vai falar assim, não, eu faço um pedalzinho de 30 aí, tá legal pra mim. Aí você quer dar uma cutucadinha no amigo, não posso competir não, mas só aquele amigo ali largar ele pra trás no final do morro. Então a chance de lesão é muito grande. E às vezes a gente menospreza um pouquinho. Então, acho legal a gente abrir um pouco a cabeça, pensar um pouco mais na saúde, na prevenção de lesões. Eu tento trabalhar o FIT de forma muito associada com os outros colegas da área aí. Durante o Bike Fit, no Bike Fit científico, coisas que a gente costuma ver, a maioria das pessoas acha que o Bike Fit vai partir de uma medida corporal, de uma antropometria, e jogar essa medida na bike. É um caminho, é um Bike Fit, vamos dizer, mais inicial aí. Mas um Bike Fit pensando num movimento dinâmico, ele vai envolver uma avaliação de força, uma avaliação de flexibilidade, mobilidade articular e uma avaliação postural do ciclista. Então, nesse momento, é importante a gente observar o seguinte, o que é que esse ciclista tem de característica que fora da bike é importante ser trabalhado. Então, eu tenho visto muito, pelo menos na minha região, que é uma região mais interior, em que o mountain bike ainda é muito forte, eu tenho visto acontecer, sabe aquele fenômeno da época do meu pai, lá do jogador de bola de domingo, que é o cara que não faz nada durante a semana, domingão ele sai para andar com a turma e bora andar 100 km. Bora treinar para fazer o caminho da fé. Fazer uma. Vou passar vergonha. E aí o que acontece? Às vezes não se fala, a gente não ouve muito esse comentário, porque vamos dizer, é uma coisa que fica meio escondidinha. Mas eu tenho clientes meus com quadros de arritmia, com quadros de evolução cardíaca grave, de alteração valvular, talvez por uma questão genética, mas uma predisposição genética que não precisaria chegar nesse ponto. Às vezes você encontra com um ciclista na rua e fala, faz tempo que eu não te vejo pedalando, cara, então, não sei o que, vai investigar, tem uma questão no fundo. Então, primeiro de tudo, quando chega direto para mim, e normalmente não vem do cardiologista ou do educador físico, normalmente começa ali comigo, é fazer uma avaliação. O ciclista tem algum objetivo, está buscando, faz um teste cardiológico uma vez por ano, procura um educador físico, vai entender como é que o teu organismo funciona. Porque não é simplesmente, por exemplo, reajustar uma posição de mesa, nivelar um banco de bicicleta. Se esse ciclista não tem uma boa mobilidade quadril, se ele não tem um bom tônus muscular, talvez aquilo que ele está buscando da bike, um pedal de longa distância, um audax, talvez ele não tenha condição física para aquilo, ele não consiga se sustentar naquela posição. Fernando, eu preciso que você ajuste uma bike para mim para eu pedalar 200 km. Teu físico vai aguentar quanto tempo ali? Então, assim, para te aguentar 40 km, uma bike bem ajustada, o cara vai pedalar 40, 50 km. Se ele vai pedalar 150, é muito mais do que o bike fit. São outras coisas envolvidas. É uma assessoria esportiva, é um teste cardiológico, é um treinamento específico, é uma correção postural. Então, a gente tem que buscar mais informações além do fit. O ciclista tem que sair do bike fit entendendo onde é que ele pode evoluir, então, aonde ele pode caminhar. Em relação ao fit, pontos que são extremamente importantes. Apoio de pé,
tornozelo, joelho e quadril. Antes de mais nada, a questão biomecânica dele em cima da bike. Então, quando a gente pensa em relação à sapatilha, a gente costuma falar que a sapatilha é a alma de qualquer processo de ajuste ou de qualquer ciclista. Diferente quase que o restante do fit, que é uma coisa dinâmica, que pode ser trabalhada, pode ser evoluída, ajuste de sapatilha é um ajuste muito ligado à anatomia do pé. Então, um ciclista ele deve ter sempre a sapatilha dele bem ajustada. Fernando, não estou afim de fazer o bike fit. Não é para mim, não acho que é interessante. Procure um profissional para fazer um bom ajuste de sapatilha. Tá? Porque ponto de contato do ciclista, a segurança do ciclista começa no pé. Nós temos 3 pontos de contato aí, que é mão, cilindro e sapatilha. Mas a mecânica, a saúde da nossa articulação começa principalmente no pé. Provavelmente o ciclista vai ter um ajuste de sapatilha quase que constante ao longo da vida, ele não deve evoluir, ele não vai mudar significativamente ao longo da vida dele. Então ele tem que entender qual é o padrão dele de pisada, qual é o tipo de sapatilha que ele está usando, o tipo de taco. Hoje em dia nós temos tacos aí que permitem um movimento mais amplo das articulações, tacos que travam o pé. Então é importante também contextualizar isso de acordo com o tipo de uso que o ciclista vai fazer, com o perfil do ciclista. Em relação a tornozelo, que é um outro ponto extremamente importante na pedalada, a gente costuma ver muitos ciclistas pedalando usando ponta de pé. Isso acontece muito principalmente com mulheres, talvez por uma questão de encurtamento muscular, usar um pouco mais de salto. Vejo bastante triatleta também, assim. O triatleta tem um outro ponto, é interessante essa tua pergunta. No triatlo, o quadril do ciclista anda mais adiantado. Então, se você levar em consideração o ponto que ele está de quadril em relação ao pé, visualmente você vai ter a sensação de um pé mais equino. Mas na verdade é o quadril dele que está mais rodado para frente. Então o ponto de 90 graus da pedalada dele termina lá embaixo. No caso do triatlon é com o objetivo de jogar mais carga da posterior de coxa e economizar quadríceps para a corrida. Então o triatleta é um ciclista que, vamos dizer, ele sobrecarrega algumas articulações que a gente não faria isso na mountain bike ou na speed, mas em prol da corrida dele lá no final. Entendi. Mas coisas importantes que a gente tem que ver. Serve até de orientação para quem está próximo da gente. Os movimentos extremos, as sobrecargas articulares. Então, o ciclista que pedala extremamente na ponta do pé. Pode ser um taco muito na ponta do pé, ou pode ser um cilindro muito adiantado. Então, se eu desloco o centro de gravidade desse ciclista para frente, a tendência natural é que eu transfira peso para a minha ponta do pé. Então a gente vê sintomas muito comuns de parestesia, de dormência nos pés, ou de algum desconforto em região patelar. Você desloca muito o cabelo dele para frente e esse ciclista ele acaba fazendo o movimento da pedalada sem zerar o movimento. Ele não relaxa a musculatura, ele vai estar sempre com a patela dele sobrecarregada. Então um ponto interessante a gente observar. Em relação a joelho, existem linhas de bike fit que trabalham com alturas diferentes de cilindro, um pouco mais estendido, um pouco mais baixo. O que a gente tem ouvido falar muito hoje? Quando você compara, a gente tem um espaço ali de altura de cilindro que a gente considera saudável. Nesse espaço ele tem uma folguinha de 4, 5 graus. Então, a grosso modo, nós estamos falando de 5 milímetros, 7 milímetros de altura de cilindro. O que define isso? O cara vai andar um banco um pouco mais alto, um pouco mais baixo. A avaliação física dele. Então, se o cara tem uma mobilidade, o cara tem um alongamento de cadeia posterior maior, eu posso trabalhar com esse cilindro dele um pouquinho mais alto. O cara vai estender um pouquinho mais a perna, ele vai ter um braço de alavanca melhor, mas ele tem uma condição muscular que permite uma hiperextensão dessa musculatura. Ah, Fernando, sou extremamente encurtado. Subiu o banco, vai reclamar o posterior. Estudos mais recentes. Ah, Fernando, então se eu tenho as duas possibilidades, um pouco mais alto e um pouco mais baixo. Talvez um ciclista que tenha uma característica de mais força. Talvez tenha uma vantagem com um banco um pouquinho mais alto. O ciclista que gira mais, uma característica um pouco mais baixa. Vocês vão ver que eu vou sempre abrir algumas opções aí de raciocínio. Mas o que é o mais importante a gente pensar num fit? Não existe fórmula pronta. Tá?
A altura do cavalo é tanto, banco é tanto, não. Qual é o perfil do ciclista? Qual é a experiência que esse ciclista tem? Qual é a condição muscular dele? A gente sempre tem que levar isso em consideração. Outra coisa, cada organismo reage de uma forma. Então o importante é anamnese, igual você comentou comigo, fazer uma entrevista, buscar o objetivo dessa pessoa, entender o perfil e acompanhar essa evolução. Quando a gente faz um bike fit, a gente não pode pensar no hoje. Eu tenho que buscar as deficiências desse ciclista em cima da bike e fora da bike, mas fazer isso projetando para um futuro daqui a um ano, né? O cara não vai voltar a cada 6 meses fazendo bike fit. A gente ouvia antigamente, tem que fazer bike fit a cada 6 meses. Vão me xingar depois que eu vou falar isso aqui. Mas na verdade é só uma forma de capitalizar. Todo mundo gostaria de evoluir muito em 6 meses, mas ninguém evolui, né? Vamos ser sinceros aí, um trabalho de fortalecimento, de ganho de amplitude de movimento, é um trabalho, vamos dizer, para um ano, né, daí em diante. Então, quando a gente faz um fit, a gente tem que pensar o que esse ciclista está buscando lá na frente, qual é o potencial que ele tem para trabalhar. Por isso que a gente tem que unir essas informações. Voltando na questão do joelho do ciclista. Então, você tem essa opção de trabalhar de acordo com a capacidade física do ciclista. Os estudos mais recentes têm nos mostrado que o erro ele é mais prejudicial para cima. Antigamente a gente achava que aquela sensação de subir o banco, se sentir um pouquinho mais confortável, eu subi um pouquinho. Eu subo mais um pouquinho. O ciclista que estoura para cima, ele tende a perder um pouco de eficiência, se ele for um ciclista sem uma consciência corporal boa, e a chance de lesão dele é muito grande. Então hoje em dia a gente tem visto, tanto na bike quanto na corrida, muitas queixas de lesão de trato tibial. Você tem uma alteração na inserção aí na região de côndilo femoral por um excesso de movimento. A nossa perna, quando você faz um excesso de extensão, a tendência é que ela prone e o joelho rode medial, para tentar chegar com a perna mais longe. Então você roda o quadril para medial, você hiperestende essa face lateral, você aumenta a chance de lesão de quadril, né, de contato femoroacetabular, aí você está rodando a articulação. E tem uma outra coisa importante, que às vezes a gente negligencia um pouquinho. Já bati muito papo com o Valézio a respeito disso e ele tem umas teorias interessantes a respeito. Tamanho de pé de vela. É uma coisa que a gente sempre ouvia falar, era um negócio meio misterioso, se aumenta o pé de vela, diminui o pé de vela. Vou contar a minha experiência lá atrás. Na época do BMX, mais ou menos como é o judô, a troca de pé de vela era meio que uma passagem de faixas. Assim, quando o teu treinador falava assim, pode ir com 172,5, putz, aquilo ali é sinal que eu cresci perto da turma. Então sempre teve essa tendência no BMX de evoluir o pé de vela, 175. Eu vejo alguns atletas profissionais, nem posso, tem 2 atletas de ponta do BMX, andando pé de vela 180. É outra coisa que a gente tem que raciocinar, não é simplesmente assim, o Léo tem 1,75 m de altura, pé de vela 175, na mountain bike 172 na speed. Ok. Existe uma relação de comprimento, de fêmur para o pé de vela? Existe, mas existem mais coisas integradas aí. Eu, Fernando, pedalo de mountain bike 1,75, pedalo de speed 1,72,5. Peraí, mas é a mesma perna? Por que eu pedalo de pé de vela diferente nas duas? Só para pôr uma pulguinha aí. O cara chega para mim assim, eu ouvi isso a primeira vez que eu fazia o fit, o cara falou assim, você pedala trancado ou você gira muito? Aí depois eu fui entender que pode ser uma característica minha, eu posso trabalhar isso, é uma valência que eu não consigo trabalhar. Mas às vezes não sou eu, às vezes é a bike. Quem pedala de speed de mountain bike vai me responder, pedala mais trancado em qual? Na mountain bike. Gira mais aonde? Na speed. Por quê? Eu tenho pedal diferente? Não, eu tenho tamanho do pé de vela. Você tem um pé de vela 172,5, você vai ter um diâmetro de giro, X. Você tem um pé de vela 175, você tem um diâmetro de giro, Y. Quanto mais longo o pé de vela, maior o braço de alavanca. Sempre ouvimos falar dele. Seu raciocínio lá do BMX lá atrás. Quanto maior o pé de vela, mais potência eu imprimo, maior o torque no pé de vela. Tá certo, fisicamente está certo, só que nós estamos pensando no movimento central. Qual é o nosso objetivo final? É roda. Então eu preciso saber quanto é que chega de potência lá na roda da bicicleta. Não importa para mim se o torque no pé de vela varia, o importante é quando chega lá atrás.
Se eu aumento o braço de alavanca e gera um torque X, eu aumento a potência aqui, só que eu aumento o diâmetro de giro, minha cadência diminui. Se eu diminuo o pé de vela, eu tenho um torque menor no pé de vela, mas meu diâmetro de giro aumenta. E tem estudo hoje provando que chega de potência na roda, não varia tanto. Opa, Fernanda, peraí, eu mudo o pé de vela, a potência na roda não muda muito, então qualquer um dá na mesma? Não. E tem a marcha também, né? Você consegue Não, mas regular. digamos que você pedala na mesma marcha, tá? Com pé de vela de tamanhos diferentes. Fato é que você vai ter um torque maior no movimento central e vai ter uma cadência diferente. Se eu tenho possibilidade de usar 2 pés de vela diferentes, com uma potência final na roda, por que eu devo mudar o pé de vela? Porque você diminui a sobrecarga do joelho. A diferença entre o ponto baixo e o ponto alto de pedal é menor. Eu tenho um menor trabalho articular. Então tudo que a gente está pensando em relação ao bike fit é otimizar o ciclista, buscar o objetivo dele. Uma vez uma discussão com o Valese falando a respeito de prova, né? Um ciclista de nível profissional, um ciclista que sprinta. O tamanho do pé de vela vai interferir. Se ele tem uma cadência muito alta, ele vai espanar muito rápido. Então ele tem que sprintar mais tarde. Se ele tem que sprintar mais cedo, talvez ele possa usar uma alavanca maior, porque ele vai demorar mais para espanar. Então, vocês têm que. O legal do bike fit, o legal dessa ciência toda envolvida, da quantidade de conhecimento que está sendo produzido, é entender o que é bom para você. Não é porque fulano falou que tem que ser pé de vela tal ou pé de vela Y. Só voltando no gancho aí. Então, se eu tenho 2 pé de velas diferentes, com a potência parecida na roda, o que muda para mim? Tirando o caso do cara profissional, ele é um ciclista comum, quanto eu botei de trabalho articular. Então, se eu tenho que estender a perna e fletir, para mim, Fernando, eu vou fazer um trabalho de, vamos supor, 70 graus, entre ponto alto e ponto baixo. Ele tem uma perna menor que a minha, vai andar com o mesmo pé de vela que eu. Para o mesmo esforço que eu movimentei 70 graus, ela vai movimentar 75, 78. Conclusão, você está sofrendo mais do que eu. Aí você vê aquele caso assim, eu não sei se alguém aqui já arrastou a namorada no pedal. Eu tentei arrastar muito. Aí como é que você faz, né? Você pega a tua bike, depena ela, compra umas peças melhor, joga um grupinho melhor, cata as peças que sobrou, joga no grupinho S e fala assim, eu comprei de presente, você pode dar um laço. Assim. E aí você monta aquele mundo daquele pé de vela 175 com a minha esposa, que é desse tamanho. Conclusão, ela sai para pedalar assim. E assim, aí você fala assim, joga uma marcha aí, ele viu uma marcha, gira essas pernas aí. Ela fala, não consigo. Você fala, não vou sair para pedalar de novo, vai ficar empatando o meu pedal, porque não gira a perna, não consegue. Põe uma marchinha aí que você gira a perna. Não vai girar. Não vai girar, porque ela vai movimentar 85 graus entre ponto alto e ponto baixo. Então, outra coisa legal. Uma pergunta burra, talvez. Vamos lá. E se levanta o selinho? Aí você estoura lá embaixo. É verdade, aquele negócio Ponto. que é verdade, tá. Se eu alivio o ponto alto, mas eu estouro no ponto baixo. Entendi. Vou puxar um outro gancho disso aí. Compensações em relação à perna maior do que a outra. Existem 2 linhas em relação ao fitting disso aí. Eu não sou muito partidário em compensações muito significativas. Tanto que dentro da fisioterapia, quando uma pessoa tem uma perna diferente da outra, antigamente a gente compensava assim, o cara tem 1,5 cm de palmilha. Hoje em dia a gente é um pouquinho mais cauteloso em relação a isso, porque nós temos um movimento de tornozelo que acaba absorvendo. Na bike eu sempre opto primeiro por tentar equalizar os 2 lados do fit. Então você faz o fit do cara de um lado, faz o fit do cara do outro, acha o meio termo de altura do cilindro e tenta equilibrar. Porque quando você começa a criar compensações, você vai criando outros problemas. Então no fit a gente fala que a gente tem que tentar resolver problema, não arrumar problema. Então assim, tem a opção de usar 2 pés de velas. Vou optar por onde? Penso eu, por onde eu economizo mais minhas articulações. E também pensando no objetivo. Fernando, eu moro em Poste Caldas. Pedal nosso de speed lá de 50, 60 km a 1000 de altimetria. Eu preciso de alavanca. Né? Eu vou subir em cadências baixas, vou subir pedalando em pé. Talvez, se eu estou na dúvida entre 2 tamanhos, os 2 tamanhos me atendem bem, eu vou optar por um tamanho um pouco maior.
Ah, eu sou um cara que pedala em cidade mais plana, que eu ando com giros mais altos. Talvez uma medida menor. No triatlo a gente viu muito isso, as velas explodindo de tamanho há uns 10, 15 anos atrás, e hoje em dia até alguns exageros no sentido contrário, mas o cara pedalar curtinho e a perna dele subir pouco, então o cara pedala aqui embaixo. O cara sobrecarrega menos a articulação de quadril, fecha menos o posicionamento dele. Então quando a gente pensa em bike fit, a gente tem que dividir, primeiro, biomecânica, membro inferior, tornozelo, joelho, sapatilha e quadril. Depois a gente tem que passar por uma parte tronco e braço. Aí é a parte onde a conversa com o ciclista é muito importante. O perfil do ciclista talvez seja mais importante. Porque o ajuste biomecânico, ele, apesar de ele ter algumas variações, possibilidades de ajuste, isso é um pouco mais restrito. Tá? Você não tem uma variação muito grande de ângulo. Você tem esse detalhezinho, é o estilo do ciclista, a característica do equipamento que ele tem. Do quadril para cima, a discussão já recai sobre condição física do ciclista e objetivo do ciclista. Então, partindo de uma condição física, então vamos supor que o Léo tem o objetivo aí de focar em prova de endurance, né? Eu preciso entender qual é o tônus muscular, qual é a questão postural do Léo para sustentar muito tempo em cima da bike. Então vamos imaginar, desculpa tomar a liberdade do Léo, mas ele é pós-caldense como eu, a gente se conhece faz tempo. É entender, vamos dizer, o objetivo do Léo, beleza, fizemos a avaliação física dele. O corpo dele permite isso que ele está buscando? Ah, não permite. Bora procurar um profissional para orientar. Bora procurar um educador físico, bora tratar disso aí. Tem condições físicas para tal? Vamos equilibrar o posicionamento dele em cima da bike. Aquelas regras que a gente ouvia, eu em cima da bike eu tenho que enxergar o eixo dianteiro. Voltando lá atrás, a altura de cilindro, vou medir meu quadril em relação à lateral da bike. Infelizmente não funciona. Tá? Existem alguns truquezinhos que até auxiliam nesse sentido, mas esse que a gente ouviu falar de quadril, de cavalo, eu falo por experiência própria, que eu testei isso tudo, erra-se muito, difícil achar um que dá certo. Então como é que você vai buscar um posicionamento do ciclista em cima da bike? Primeiro você tem que observar o que o cara como é que ele está pedalando, quais os objetivos dele e qual a condição física dele. Mas o conceito mais importante é equilibrar o ciclista em cima da bicicleta. Quando a gente você vai construir um telhado, vai fazer um telhado sem uma viga central ali, que você tem duas águas. Basicamente você tem que criar um ângulo equivalente de um lado e outro para você sustentar o posicionamento desse ciclista. A bike é a mesma coisa. É muito comum na minha região, de vez em quando você sai no domingão, aí você vê o cara com o guidão assim, ó. O cara vem subindo mesa, aí o cara pega com um prolongador de speaker, aí não deu, aí ele cata o guidão da BMX no filho dele, taca o guidão da BMX, aí o cara anda assim. Você tá vendo praia, assim, eu tô vendo aquele negócio dobrado no meio do caminho. E aqui, ó. Aí você chega e pergunta, se um dia vocês encontrarem com o cara, faz esse teste, chega pra ele e fala assim, ficou bom? Ele vai te responder assim, melhorou, mas ainda não tá bom. Pensando num jeito de levantar mais o corpo. Mas basicamente o que está acontecendo com ele? O cara tem uma bike feita para ele andar num grau, né? Vamos imaginar, uma mountain bike ela tem um propósito de ser, a geometria dela não é jogada, né? Pelo menos a grande maioria. Então é uma bike feita para andar numa posição tal, assim como a speed é feita para andar numa posição tal. Então se o cara está aqui e o cara vai fazendo assim, ele vai subir no braço dele. Só que essa distância continua a mesma, porque o quadro tem um limite físico. Conclusão, ele contrai a base lombar dele toda, ele está fazendo uma hiperextensão da lombar dele aqui, e ele não vai achar a posição de conforto, porque ele vai fazer o pedal inteiro com a lombar dele contraída. Ele vai chegar super cansado, quando não termina com o braço aqui. Às vezes no fit eu tenho que baixar a frente do cara, olha que coisa doida. O cara achar conforto no ciclista, eu tenho que baixar a frente dele. Porque o cara subiu tanto que o cara está pedalando assim. E aí você tem que tirar a frente. O cara exagerou tanto que o ombro está aqui na orelha. Aí você tem que fazer assim, você mostra pro cara, pessoal, agora está tentando ver seu pescoço. O cara falou, nossa, tirou o peso do braço. Então, buscar o equilíbrio do ciclista em cima da bike. Indo nesses detalhes, justamente para a gente nunca esquecer que a questão é muito mais ligada à necessidade de cada um, à característica de cada um e às possibilidades físicas de cada um.
Então, quando a gente pensa em ajuste de tronco do ciclista, a gente tenta buscar uma posição de equilíbrio. Se o cara, Fernando, eu estou sentindo necessidade de vir aqui para cima, tem uma condição física, tem um desconforto cervical, eu venho para cima, mas o braço vem junto. Caminha junto. Aí eu estou buscando uma posição agressiva, eu quero ficar aerodinâmico na bike. Caminha todo mundo junto. Eu tenho que acostumar. Eu tenho que acompanhar o posicionamento do braço. Então, um grande erro que a gente vê no fit é mesas muito longas ou muito baixas e o inverso, extremamente curto e alto. Normalmente o que acontece? Isso bate no limite do quadro. Então você vem trazendo o cara aqui, pum, chegou no quadro aqui, não tem para onde a mesa vir, o cara vem. Então, Fernando, estou querendo investir numa bike, estou querendo comprar uma bike legal. Procura um profissional legal. Se você tem dúvida em relação ao seu tamanho ideal, existem vários métodos. Hoje eu trabalho com duas linhas de equipamento. Eu trabalho com o Guru como software e trabalho com o Retool Move para análise de posicionamento, pré-compra. Mas existem inúmeras softwares, existe o equipamento da Shimano, existe o equipamento da Trek, e isso te permite fazer uma análise prévia, definir qual é o teu potencial físico juntamente com o teu objetivo e testar vários posicionamentos de bike, até, mais uma vez, voltando no caso do Léo, o cara que tem uma bike sob medida. Então, você investir numa bike sob medida, você tem que ter uma base, você tem que ter uma avaliação prévia para você saber que caminho você vai seguir. E hoje a gente tem isso acessível às pessoas, em vários lugares ele já tem disponível, e você consegue avaliar o posicionamento e fazer a compra de acordo com a tua necessidade. Fernando, cheguei no fit e estou com uma bike errada, é um erro, uma coisa que costuma muito acontecer. Putz, você tem medo lá no daqui que ele vai falar para mim que eu preciso trocar de bike. Acontece? Acontece. Quando? Muito pouco. Só quando esse erro é absurdo, tá? Na maioria das vezes, o que acontece? A gente vai ajustar até onde esse equipamento me permite, até onde a geometria do quadro me permite, e vamos observar o seguinte: numa troca futura, procure um quadro que lhe dê mais possibilidade de ajuste. Então, é comum acontecer de bater, esbarrar no limite físico do equipamento, mas não é por isso que o ciclista vai deixar de pedalar numa bike o mais ajustada possível, o mais saudável possível para ele. Agora eu falei bastante, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, esses sensos comuns que a gente ouve falar a respeito de bike fit. Se alguém tiver alguma curiosidade, eu fico à disposição aí para tirar dúvida. Pessoas que ganham muito peso e perdem muito peso. Como que funciona o fit? Uma ótima pergunta que você me faz. Não existe, a princípio eu nunca vi nenhum estudo direcionado a isso. Vamos falar de experiência prática, tá? Quando a pessoa tende a ganhar mais peso, o centro de gravidade dela tende a deslocar, né? Então, homem, por exemplo, se o cara ganhou muito volume, o homem tem a tendência a ganhar um volume abdominal maior. Então ele vai ter um deslocamento de peso à frente. Junto com isso, tem a questão muscular. Então ele vai perder um pouco vai fletir, vai aumentar um pouco a lordose, vai fazer uma hiperlordose e o peso dele vai deslocar para frente. Então um ciclista muito pesado, dificilmente eu vou conseguir colocar ele numa posição agressiva. Então o que você tem que pensar? Teve uma mudança brusca de peso, principalmente para mais, é interessante adiantar esse fit, tá? Emagreci muito. Sugiro você rever o teu objetivo. Perdi muito peso, então me abre uma porta para um ajuste mais aerodinâmico, um ajuste mais efetivo em relação ao rendimento. Então aí eu penso mais no cara ler o que ele está sentindo na bike. Acho que dá para eu tirar mais desse equipamento. E aí a gente faria um fit nesse sentido. Agora, quando tem um ganho de peso muito maior, aí vale a pena adiantar, porque ele vai ter um desequilíbrio em cima da bike e vai mudar o ponto de apoio dele de cilindro, vai mudar a pressão na mão, provavelmente. Fernando, na verdade, desculpa. Pode falar. Na verdade, eu ia perguntar o seguinte, pode até parecer banal, mas existem hoje no mercado, né, eu, o Valese, o Cris, trabalha com as bikes à venda. Certo. E tem aquela questão dos quadros com geometria retilínea, né, a reta, que é confortável, tem a versão que tem o quadro mais rebaixado, que é para o público feminino, e temos as variações de quadros mais agressivo, que tem o ângulo de caixaria de direção específica. Certo.
Aí vem a pergunta, isso interfere no bike fit na questão de ganho de tempo, ganho de performance ou ao pé da letra não muda nada? Ô Max, eu vou aproveitar esse teu gancho aí pra gente falar da evolução dos quadros um pouquinho. Mas muda sim, mas para mim não muda tanto isso que você está falando. Por exemplo, um quadro com um top tube reto, um quadro com um top tube curvado, se a diferença for essa, por exemplo, um quadro masculino, com top, uma bike que não deu, com top tube reto, uma bike com top tube mais curvado, se o restante da bike continuar o mesmo, para mim não muda nada. Para mim no bike fit não altera em nada o rendimento da bike. Eu lembro na época das Scott Scale Aro 26 lá que o top tube veio mais baixo, os caras falaram, uma bike é melhor para subir. Não, é melhor para subir porque ela tem um triângulo traseiro menor, ela tem um top tube mais longo, vai pôr o ciclista mais para baixo e ele vai atacar melhor a subida. Não é porque o tubo é só mais baixo ou mais alto. Tá? Nós temos um grande problema, que acho que é o problema que você vive aí no dia a dia, que é assim, ó, bike para mim é 17. Ah, bike para você é 19. Entenda o seguinte, tamanho de bike hoje é muito mais uma roupa do que um calçado. Eu calço 42, provavelmente, se eu correr bem, eu vou terminar a vida calçando 42. Bike talvez não. Por quê? Vai depender do que o fabricante pensou naquilo. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar uma Cannondale, uma FSI, e pegar uma Cannondale Trail, as duas 17, certo? Você vai falar assim para mim, Fernando, as bicicletas são iguais? Não. Senão não haveria propósito de haver as duas. O que muda num quadro FSI para um quadro trail? O comprimento do quadro e a altura da caixa de direção. Além de alguns outros detalhes que nós vamos mais longe, mas é uma questão de engenharia, tá? Mas basicamente, um quadro trail vai me pôr nessa posição, um quadro da FSI vai me pôr nessa posição. Pô, Fernando, os dois são 17. Sim, os dois são 17. Os dois atendem um ciclista num perfil médio. Você pode perceber que muitos quadros estão tirando a numeração. Está deixando de ser 17, 19, 21, está virando PM, GGG. Por quê? Specialized faz 17,5 em M. Scott faz 17 em M. Mas 17 é menor que o Specialized 17,5? Não necessariamente. Então o que acontece? Posso? Você tem um City Tube X de 17 na tua frente, né, Marcos? Não, tô tranquilo aqui. E você tem um top tube, uma caixa de direção e um down tube, certo? Esse quadro aqui é 17. Scott Scale. Vamos imaginar que você tem um quadro, um Stamp Jumper, um Epic, 17,5. O quadro vem até aqui. Mas vamos supor que eu sou o engenheiro lá da Specialized, eu falo, putz, eu não gosto desse top tube desse jeito assim. Eu não gosto desse top tube snoop. Eu vou fazer um negócio bem classicão, né? Vou fazer aqui, ó. Então esse meu quadro aqui tem 17,5. Só que eu achei mais interessante terminar ele aqui, ó. Terminar ele antes. Esse quadro é 17,5 e esse é 17. O 17,5 é mais curto que o 17. E aí? Vira um banzé. Porque aí você não tem a referência. Então, por exemplo, se o cara da Specialized, uma fábrica séria, ele entendeu esse quadro como um quadro médio, e o cara da Scott tem um estudo por trás de engenharia e entendeu esse quadro como um quadro médio, esses dois quadros vão atender o mesmo ciclista, porque provavelmente eles vão ter uma medida próxima. Talvez um com um detalhezinho que ele acha que meio centímetro vai fazer uma diferença, ou uma caixa de direção meio centímetro, mas nós estamos falando de coisas próximas, com o mesmo objetivo final. Quando o cara não tem muita ciência, isso aqui acaba virando uma anarquia, porque o cara faz um negócio fora de padrão. Então, o cara vai comprar uma bike, entenda o que você está buscando dessa bicicleta. Eu sou um cara de estatura média, e eu estou buscando uma bike para um pedal de curtição, de domingo com os amigos, aí, sem pretensões competitivas. Talvez um quadro com uma frente mais curta e mais alta me atenda melhor. Às vezes uma bike mais simples vai me atender melhor, porque é uma bike extremamente evoluída. Seria uma bike voltada para as corridas. Acho que é um erro muito grande que acontece com a gente aqui. Às vezes querer comprar a melhor bike e às vezes a melhor bike não é a melhor para o seu corpo. Então o que você tem que entender, Marcos? Quem é que está produzindo esse quadro? Tá? Qual é o estudo que tem por trás desse quadro? Do mesmo jeito que a gente falou de pé de vela, se você comprar uma bike feminina
não só na cor rosinha. Bike feminina, pensado com um corpo feminino, provavelmente essa bike vai vir com componentes pensados para um corpo feminino. Provavelmente vai vir com um pé de vela menor, vai vir com um banco com uma anatomia mais voltada para o corpo feminino, com um guidão mais estreito. Uma bike que não tem esse compromisso, que é só pintada de rosa, com florzinha, provavelmente o cara vai pegar aquele balaio de peça que ele comprou e joga no quadro P, joga no quadro M, joga no quadro L e azar de quem for comprar. Como aconteceu muito com algumas bikes nacionais há 5 anos atrás. Hoje em dia, o cara que está buscando uma bike, está pensando em vender uma bicicleta de qualidade, ele pensa nisso. Então eu diferencio uma bike, se perguntar, Fernando, tem algumas marcas nacionais. Qual é a bike que você acha que vale a pena comprar? É a bike que se atenta a isso. Os componentes são adequados ao quadro, que é pensada numa bike feminina, né? Ela tem um acerto de geometria melhor. É uma bike pensada com um pedal agressivo, ela tem uma geometria mais agressiva, ela tem uma geometria mais quietinha. Não é simplesmente só jogar qualquer quadro e qualquer medida em cima da bike. De speed eu acho até mais complexo, porque o cara fala, o meu quadro é 52. E hoje as bicicletas de estrada, eu indico para os clientes comprar pelo top-tube, não mais pela altura. O nego mete lá A régua. Eu tenho 71, se for medir a minha bike tem 47 de altura. A minha tem 49. Então, e de top-tube tem 52,5. Um exemplo simples. Se a gente pega uma Canon desse, você vai bater a régua lá, você está vendendo 54, você vai bater a plena, vai dar 54. Sim. Se você pegar uma Tarmac do modelo anterior, você vai está escrito 54, você vai na régua, vai dar 51,5. Mas você fala assim, pô, o cara me vendeu errado. Lá em Poço tem uma briga, diz o cara falando que eu me tinha enganado, o outro tinha trocado o adesivo. Não é. Ele é um quadro 54. O cara que andou de 54 a vida inteira vai subir naquele 51,5 que está escrito 54 e vai se sentir bem. BMC também, né? A geometria mudou tanto que aquele 54 nem está fisicamente ali, ele está virtualmente, mas ele não está fisicamente. Indo um pouquinho mais longe do que o Valério falou, hoje em dia, a partir do momento que você tem um bike fit bem feito, você vai ter uma referência tanto da bike que você está usando, quanto do teu posicionamento, que é o seguinte, voltando rapidinho no quadro aqui, vamos pensar, City Tube, Top Tube, caixa de direção, dá um tudo. Se você pegar um quadro hoje, criar uma linha virtual aqui, ó, na vertical, e criar uma linha virtual na horizontal, e medir a distância disso aqui até a caixa de direção, e medir essa distância até na caixa de direção, você vai ter duas medidas aqui. Uma que chama reach e outra que chama stack. O que essas duas medidas te falam? Qual é o avanço do quadro e qual é a altura do quadro. Isso aqui é a forma mais moderna e mais segura de se entender um tamanho de quadro. Por quê? O Valério falou de City Tube. Então vamos imaginar que esse mesmo quadro termina aqui e tem um top tube aqui. E você tem um outro quadro que termina aqui e tem a mesma medida aqui. Se eu for medir o City Tube, eu vou ter uma bike 19, 17, 15, por exemplo. Como eu já vi bike, eu vi uma bike chinesa uma vez que é assim, é o mesmo gabarito, os caras só vão soldando e fazem mais pra cima. Comprei de um amigo nosso, lá de Andradas, não vou falar quem que é não. É o mesmo quadro, de 15 a 21 é o mesmo quadro. O que acontece? Se você medir por aqui, você vai ter uma diferença de tamanho. Se você medir um top tube, você vai ter uma diferença de tamanho. Você vai ter um quadro um pouquinho mais curto aqui e um pouco mais curto aqui. Porém, se eu medir esse quadro, se eu criar uma linha virtual aqui no movimento central, e qualquer fabricante sério hoje disponibiliza isso aqui, isso antigamente ficava escondido lá nas especificações, hoje normalmente está lá em cima, às vezes é as duas primeiras informações. Se você pegar qualquer um desses três quadros e olhar daqui a aqui, é a mesma medida. Então, se esse quadro tem, com um quadro médio de speed aqui, 387 milímetros de reach e de stack, isso aqui eu estou falando, gente, é a altura da caixa de direção, tá? Estou pegando o ponto médio dele aqui, ó, e o ponto central, o movimento central. Isso aqui, na verdade, é um eixo X e Y. Se eu medir esse quadro daqui a aqui
e medir esse quadro daqui a aqui, e encontrar um valor de 545 vírus, qualquer um dos três que eu comprar vai ser o mesmo resultado final. Eu vou ter, eu curto um visual de um top tube mais baixo. Top tube mais baixo vai me deixar a bike mais livre no meio da perna. Esse top tube mais baixo me atende visualmente melhor. Ou eu sou um cara mais escalador, é mais interessante. Eu vou dar o tempo inteiro encaixado e eu curto um visual mais clássico, um visual mais Cannondale. Vai me atender bem. Você vai me perguntar, Fernando, essas bikes, se esse triângulo traseiro tiver a mesma medida, vamos partir disso, e essas bikes tiverem essas três medidas, você está comprando a mesma bike. Independente de uma ser 54, 52, 50 e ter 54, 52, 50. O resultado final, metricamente, é o mesmo. Então, se eu, Fernando, hoje ando numa bike de 378, 387, um avanço negativo, 90 milímetros, e eu comprar uma outra bike que tem essa medida, eu vou usar o mesmo avanço 90. Fernando, eu vi um quadro lá para vender, só que o quadro tem 393 de reach. Opa, beleza. Montou uma 1085. Vou chegar no mesmo resultado final. Aí a gente começa a dar uma pirada nessa questão de geometria. Mas é basicamente isso. Eu acho que vai entender, Fernando. Ceci, você vai precisar de um quadrinho 370 com uma caixa de direção alta. O que é um quadro feminino, de forma geral? Um quadro feminino mais bem pensado. É um quadro que tem um reach mais curto e que tem um stack mais alto. Às vezes um quadro que não é feminino, mas que tem essa característica, vai atender bem uma mulher. Uma bike, uma speed mais voltada para endurance, vai atender talvez melhor uma mulher. Não precisa nem ser um quadro feminino, mas vai atender melhor. Eu tenho pernas muito curtas, braço longo. Então a gente tem que pensar nessa proporção corporal, no que a gente está comprando. Mas basicamente, você quer ter segurança da bike. Fernando, eu não tenho bike fit, mas eu adoro a minha bike. Minha bike está encaixadinha para mim. Os meus colegas vão me xingar também por falar isso. Estou perfeito na minha bike, não quero fazer um bike fit, adoro minha bike, só que eu quero comprar uma nova. Procura uma bike com o mesmo reach, com o mesmo stack que você tem hoje. Monta a mesma mesa, o mesmo comprimento de guidão, você vai estar encaixado do mesmo jeito que você estava na bike antiga. Isso aqui é importante. O restante das medidas abre possibilidades para erro. Tá? Então essa é a forma correta de se pensar no quadro hoje em dia. Se o fabricante for um fabricante coerente, os quadros dele vão seguir uma lógica de raciocínio. Ele vai crescer proporcionalmente quando ele cresce para cima. Essa é a sacada de um bom quadro e de um quadro ruim. Fernando, aproveitando o gancho que você falou do reach e do stack, em relação a guidão, de speed no caso, que tem aquela variação da curva, né, da pegada do ciclista. Sim. Isso é, vamos assim dizer, sumariamente relevante ou não? Extremamente relevante. Extremamente relevante. A maioria das speeds que eu vejo, se for uma bike de 5 anos atrás, estão andando com o guidão errado. O que a gente tem aí? O Valéz me corrige se eu vou errar, mas os guidões mais comuns que a gente tem hoje é um guidãozinho compacto, um guidão ergo e aqueles classicão, assim, tipo Caloi 10, né? Saga, né? A gente veio, vamos dizer, ao longo do tempo nós vemos nesse sentido. Esse é um guidão feito para o cara que vai segurar embaixo, o Caloi 10ão da vida, o STI dele vai ficar aqui. O cara tem que ter físico para andar, ele vai ter que andar lá embaixo, fincadão. Para o ciclista sprintista, ele tem, olha o tamanho da área que ele tem para segurar no guidão, sensacional. Tá? Só que não atende a maioria dos ciclistas. A maioria de nós, como eu, com peba, paçoca no bolso. Eu não estou afim de andar segurando no drop o tempo inteiro. Eu não vou sprintar. Dificilmente vou sprintar. Então esse guidão é um guidão que é mais difícil de você encaixar na maioria das pessoas. Evoluíram para o guidão ergo, que é um guidão que tem uma pegada de sprint, tem uma pegada legal aqui, para você segurar no freio, você tem uma pegada de freio melhor. Só que ainda tem uma característica de uma frente mais baixa. Evoluiu, melhorou. Mas ainda judia um pouquinho. A grande maioria, dificilmente eu vejo uma bike hoje que não sai com um guidão assim. Que é um guidão compacto. Que essa distância do drop até a pegada superior é menor. Então o cara consegue sair de cima e para baixo sem ter que ir lá para baixo. A maioria dos ciclistas hoje em dia não tem um alongamento absurdo. E a distância também da curva para a maçaneta. Matou, Valézia. E aí? Porque às vezes o nego acha que tem que encurtar a bicicleta, sendo que o problema está no guidão, não é a mesa, não é o quadro que está longo, né? Ó, esse guidão novo, vamos dizer, o compacto, atual,
ele tem uma média de 70 a 80 milímetros dessa distância até a distância onde vai ficar o STI. O STI vai ficar provavelmente aqui, certo? Nesse guidon, essa distância, se você for medir diretamente, ela tem uma média de 110. E aí onde que está a encrenca? Se você pega esse 110 e gira, a distância final, então olha, eu tenho 110 aqui, e giro, ela fica menor. Então ela não tem 110, ela vai ter virtualmente 70. Resolve a mesma questão. Qual é o grande problema? As pessoas compram uma bike um pouco mais antiga, com esse tipo de guidon. Putz, minha frente está longa, eu não consigo andar lá embaixo. O cara pega esse guidon e gira para cima, para ficar esteticamente bonitinho, igual um guidon moderno. Os 70 vira 110, o cara vai lá para frente. Essa pegada inferior que deveria estar aqui, ela fica assim, ó. Então o cara não consegue segurar embaixo do guidon, porque simplesmente ele vai cair do guidon. A mão dele, se ele puser a mão aqui, o antebraço dele vai bater no topo do guidon. Olha o tamanho, tá vendo? Resolve um problema, arruma 500. A mão dele não vai chegar aqui, a frente vai ficar gigante, o cara fala assim, putz, agora eu preciso de uma mesa mais curta. Aí o cara girou o guidon para cima, aí o que ele faz? Mete uma mesa 60. Ele meteu uma mesa 60, a speed dele não vai ter estabilidade nenhuma. Mesa extremamente curta. Segundo, a pega está aqui, o arco do guidon está aqui. Fiquei de pé no morro para sprintar, onde que o joelho vai bater? Na base do guidon. Então por que não usar uma mesa 100 mm, 190 no meu caso, desculpa. 130 no caso do Valés, um guidon lá na frente, com a pegada no lugar certo. Se eu tiver num lugar extremamente inclinado, eu vou jogar meu joelho lá na frente, meu joelho não vai bater no guidon. Então, evolua o equipamento, evolua tudo junto. Às vezes chega o cliente lá e fala assim, só comprei esse guidonzinho aqui, Rich WCS, comprei no eBay, paguei baratinho, uma puta de uma bike linda, aquele guidonzão velho. Ah, velho, desculpa, troca o guidon, um guidonzinho de alumínio bom. Resolver problemas, não achar problemas. Essa é a grande diferença dos guidões. Dificilmente você vai comprar uma bike hoje, nova, que não vai vir com um guidão compacto, tá? E é uma das coisas que tem um cliente que tem mountain bike, tem speed, não andava, que ele não achava um jeito e ter os comandos segurando embaixo. Embaixo você tem que ter tudo na mão, todo o controle, né? Tanto em cima quanto embaixo foi feito para segurar embaixo. Né? Normalmente não segura embaixo porque o guidão está tão errado que ele não tem acesso. E daí, aí o STI fica assim, né, Valéria? Aí o STI fica assim, ó. O STI fica assim, o cara não chega a mão do STI, fica aquelas pontas do STI para cima. E resolve. Fernando, e a tua opinião que hoje eu vejo uns anos também, que a galera foi diminuindo a largura do guidão? Eu vejo muito atleta hoje, ciclista, que, o cara tem um ombro desse tamanho, mas usa 38. Vou falar por mim e vou pedir uma ajuda do meu amigo. Tá? A minha, na verdade, não é opinião, tá? Porque eu tenho... Fitness. Eu sou um cara de testar. Se eu tiver a oportunidade de testar, Fernando, tá errado isso. Ó, se eu tiver um mêsinho para testar o errado, eu vou querer sentir o que está acontecendo. Esse é meu jeito. Pro fit, 440 de acromo, 440 de guidon, 420, 420 e o raciocínio é esse, tá? Na speed. Até vou puxar um gancho rapidinho. Mountain bike, antigamente você chegava no fit, o cara ia lá e metia a serra. Não tem nada que diga que eu não posso usar um guidon 720, que eu não posso usar um 660. Existe uma medida mínima para 29, que é 660 para mulher, 680 para homem. Daí para cima, cara, estilo de pilotagem. O cara curte brincar no guidon mais leve, o cara prefere, mas não tem regra. Não precisa cortar guidon de ninguém, a não ser que o cara esteja caído na bike. Voltando ao caso da speed. Existe uma tendência hoje, eu tenho visto, guidons mais estreitos. Pedi a opinião do meu amigo mais experiente em relação a isso. Eu acredito que tem a ver um pouco com a questão de prova. Sim, né? Um espaço ali na prova. Mas você pode observar em provas de velódromo, os brutamontes de 38 também. Ele é bem pra Sim, tem esse vento, né? Às vezes você o cara pegar um vento contra, com o guidão 44 segurando em cima, né? Aí volta lá no começo da nossa E eu usei a vida conversa. inteira 44. Voltando lá no começo da nossa conversa, quando nós estamos falando de bike, nós estamos falando de quê? Personalizar a bicicleta para o ciclista e para a necessidade do ciclista. Se o Valério falar assim, olha aqui, eu estou andando de 380, está errado? Na teoria está errado, eu não vivo só dessa teoria, a teoria é minha base de raciocínio. Mas para a necessidade dele estar certo, isso não vai trazer um prejuízo para ele?
Eu tô me posicionando na bike, focando no rendimento, esse cara sabe que ele vai ter um prejuízo de conforto. Mas se na balança funciona melhor, o fit de um atleta é diferente do fit de um cara amador. Você tem que fazer mais concessões no fit de um atleta do que no fit de um amador. Então, no meu ponto de vista, tá? Se me perguntar, minha bike é assim, minha esposa 380, 380. Se o cara não argumentar e me convencer da necessidade dele usar outro, vamos pro ombro. Já testei uma medida abaixo, já testei uma medida acima. Até uma medida abaixo vai confortável. 2 para mim me incomodou. E para cima, me dá a sensação de que eu estou caindo no meio da escápula. Assim. Ele estava falando do guidão. Você aqui tem comando para tudo. E esse drop mais curto, você está aqui, a diferença não é tanto. Porque você está aqui, cai lá embaixo, já lombar e tudo mais, né? Isso aqui para mim... Isso aqui resolve os problemas todos. Tem ciclista que anda aqui? Tem, mas o cara tem propósito para usar esse guidão. Se ele está usando um guidão desse aqui numa bike moderna, ou ele está andando com um guidão errado, ou ele vai sofrer de forma desnecessária. Isso aqui resolve muito mais o problema. E outra dúvida que eu tinha, assim, em relação à posição da coluna. Aí você como fisioterapeuta... Legal a pergunta. A coluna em pé, a gente em pé está de uma forma. Né? Certo. Você sentou na bike speed, por exemplo, dizem que a pressão nas vértebras, eu não sei, você explica melhor que eu. Sim. E aí, o que falaram, que eu li assim, a respeito no artigo, era que se você deixasse o teu banco, geralmente ciclista que pedala mais gosta daquele banco retinho, né? Mais flat, né? Se você deixar no ângulo, o bico dele, no ângulo de menos 0,2, por exemplo, alivia um pouco essa pressão das vértebras, assim, não sei, eu vi um artigo. Tem muito mais a ver opinião. com o quadril do ciclista do que qualquer outra coisa. Só uma coisa extremamente importante. Esses dias um cara comentou uma postagem minha, até um colega, achei até desnecessário, podia ter me chamado no particular. Ele falou assim, não entendo esse bike fit, o ciclista está completamente cifótico em cima da bike. Aí eu vou explicar só uma coisa para ele. Eu sou cifótico. Eu não vou deixar de ser cifótico, porque vou ser um ciclista cifótico. Se eu tenho uma característica física minha, cifótico é uma gibosidade aqui, corcundinha para frente. Pedalando no caminhão. Se eu sou um cara, se eu tenho um problema postural, eu vou minimizar o desconforto disso na bike. Mas o cara vai pedalar cifótico. Infelizmente, feio. Mas é a característica do cara. Agora, uma coisa que é muito importante, que às vezes o bike fit não resolve, o que você precisa definir no fit? Eu tenho uma mobilidade de quadril muito boa. A Physique tem até um raciocínio em relação a isso, que é o Spine Concept lá. Se eu tenho uma mobilidade de quadril boa, eu posso usar um cilinho mais plano. Porque a hora que eu fletir minha coluna, o meu quadril ele vai ficar mais estável, minha coluna vai fletir. Então, um banco mais plano, ele vai me dar estabilidade e vai me permitir movimentar. Eu consigo sentar mais no bico do cilinho, eu consigo ficar numa posição mais agressiva, eu consigo recuar um pouco. Aí eu pego um cara que é assim, o cara curva, a coluna dele faz assim. Se eu colocar ele num cilinho reto, ele não vai achar apoio. Esse cara precisa de um banco mais curvado, porque a lombar dele não vai rodar. Então, o que eu falo para todo mundo? Você está evoluindo no teu pedal de speed, você está se movimentando bem na bike, comece a trabalhar o teu alongamento e testar esse posicionamento do teu quadril mais rodado no banco. Ao invés de sentar aqui, quem senta aqui, muito aqui, normalmente é porque está com um banco ruim, está doendo a bunda, e o cara vai jogando na pontinha da bunda assim, ó, e o cara vai pedalando assim. Quando o cara está bem encaixado, está no banco correto para o quadril dele, que para mim é mais importante mobilidade do que a largura, eu acho que a largura é o segundo raciocínio, entende a mobilidade, o estilo de banco, e aí você define a largura pela largura do quadril, mas é um complemento. Se o cara faz isso aqui, ó, ele pedala mais solto em cima da bike. Então a posição está mais ligada ao movimento do quadril do que da coluna. Agora, se o cara tem uma postura feia no dia a dia, se o cara tem uma alteração, eu tenho um amigo meu, profissional de academia, de RPM, da instrutor de RPM, mas ele tem uma mobilidade no meio da lombar aqui, ó. Faz uma corcova no meio da lombar. É dele, infelizmente é dele, vai ficar visualmente feio. Mas tem mais a ver com a questão do formato do banco. Aí você me perguntou, menos 0,2. Banco
A princípio, é feito para ser montado reto. A princípio. 0. Dentro desse 0, nós temos uma questão anatômica que me permite 1,5 grauzinho para cima, 0, 2,5 para baixo. Dentro disso, eu ainda considero um banco reto. Tá? Então, se o ciclista, anatomicamente, ele precisa tirar um pouquinho de ponta, até porque ele anda muito lá embaixo, e aí a anatomia dele precisa girar um pouquinho mais, e ele ganha 2 graus na ponta do banco, eu considero neutro. Eu considero um banco razoável. Se isso não está jogando o cara para frente. A partir do momento que eu exagerei, eu vou começar a cair para frente, aí eu começo a criar outros problemas. Esse 2,5 está dentro do permitido. Só dou uma sugestão. Ah, Fernando, eu estou andando, estou sentindo pegar um pouquinho na frente. Antes de baixar esses 2,5, porque quando você baixa 2,5, na verdade você está aprendendo a fazer isso aqui, certo? Você vai tirar um pouco de altura. Por que não baixar todo mundo os 2 milímetros? Porque às vezes esse banco pode estar te empurrando para cima e ele está pegando por isso. Testa primeiro, faz uma marca na altura do banco, tira um golinho, experimenta. Melhorou? Mantém, porque quanto mais neutro ele tiver, mais estável você está na bike. Ah não, precisei mesmo da ponta, seria um segundo estágio. Tá? Acho que está legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Coloca teu Instagram no Ó, pessoal. acho que está tudo no nome do estudo, tá? Fit. Instagram. Facebook. The Kit by Fit. E-mail. The Kit by Fit. @gmail.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vivo do ciclismo, mas eu sou apaixonado pelo ciclismo. Dizem que quem faz o que gosta não trabalha nenhum dia na vida. Então é a minha paixão. Fernando, estou em dúvida, estou querendo discutir tal coisa. A única coisa que eu não consegui responder é tamanho de quadro sem conhecer a pessoa. Isso me perguntam todo dia, vamos lá. Você acha que o povo fica te perguntando? Ah, tá. Fernando, eu tenho não sei quanto de altura, qual que é o quadro que eu compro? Eu falei, não sei. Então o cara fica puto comigo, ele acha que eu estou segurando para vender. Eu falei, não, é que eu não sei mesmo, eu não te conheço, eu não sei qual é essa bike ideal para você. Agora, está em dúvida em relação à geometria, tá? Fernando, eu estou em dúvida entre 2 quadros aqui, qual que é o mais bem acertado, ou qual seria o mais interessante. Estou à disposição, gente. Querendo trocar ideia, estou sempre pronto a ajudar. No teu fit você tem taquinho novo ou não? Eu tenho uma política um Não, porque pouquinho. eu estou falando que eu estou agendado amanhã, eu sei que vou ter que trocar meu taquinho. Certo. Estou perguntando porque, por causa da diferença dos grau, eu uso fixo. Certo. Eu sei que não é o certo, Sim. nenhum fisioterapeuta, mas ele gosta. É que eu acostumei. Sim. Mas enfim, Já atende bem. eu queria saber se você tem taquinho ou não. Não tem, não tem. Só vou pegar um adendo aí. Existem bike fitters que têm equipamento para vender, isso é uma questão de política de cada um. Eu foco mais no trabalho clínico. Então eu pessoalmente não tenho esse tipo de coisa. Às vezes algum lojista me providencia lá em Poço, eu ligo para alguém faz isso para mim. Mas infelizmente não tem. Seu pedal é qual? Shimano. Legal. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Obrigada.